Acho que alguém prestou a canetinha sem querer, pra galera começar a assinar. Se tu não quiser ela, eu mesmo tô precisando. Ô galerinha, fala, meu amor. Olha só, pessoal, o que eu tava esperando. Eu queria que a galera perguntasse sobre aquelas questões extras que eu passei, né, que eu brinquei só para os ninjas. Então eu vou começar por essas questões que não deu tempo de corrigir na sala de aula e que vale a pena corrigir. Lá na página 36 começa. Vamos começar com a questão 1. Um pequeno comerciante investiu R$300 na produção de bandeiras do seu time favorito para venda em um estádio de futebol. Foram vendidas X bandeiras ao preço de R$8 cada uma. Então, o lucro obtido na venda de X bandeiras é dado por... Cuidado, hein, galera. Lucro é diferente de receita. Certo? Receita é quanto o cara vai ganhar de dinheiro. Mas eu posso ter uma receita de $1 bilhão e ter perdido muito dinheiro. Porque os meus gastos foram muito grandes. Então, olha só, o que é lucro? Para quem não sabe, galerinha, lucro é tu pegar o que uma empresa ganhou de dinheiro, que é a chamada receita, e subtrair aquilo que a gente chama de custos. Então, olha só, lucro é uma ideia de contabilidade, na verdade. Lucro é igual a receita menos custos. Se ele quer o lucro, a função lucro, eu tenho que ver primeiro qual foi a receita. Quanto que ele ganhou, já que ele vendeu X bandeiras ao preço de R$8 cada uma? 8x, 8 vezes x. E quanto que custou para ele fazer as bandeirinhas? É o custo dele, menos 300. Então, a fórmula que calcula o lucro é essa, 8x menos 300. Professor, poderia soletrar? Como? Não, porque se eu fosse inverter, seria menos 300 mais 8x. Na letra A está mais 300 menos 8x. Por isso que o correto é a letra C mesmo. Mas se tivesse sinais, poderia. Se fosse assim, estaria correto. Né? Então, ou... aí estaria correto. É a letra C que tem essa equação. A questãozinha dava para fazer no feeling, né? no sentimento ali, se o cara estiver atento, ele mata. Mas tu vê, quem não sabia agora aprendeu uma coisinha nova de contabilidade, ó, que interessante. Sabem agora o que é lucro. Lucro é receita menos custos. Página 36, questão 2. Este quadro apresenta a safra de soja de uma cooperativa de agricultores entre 2006 e 2010. Então, ó, tem lá 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010. E aí, olha só que interessante. Tem a produção em 1.000 toneladas, e tem a produtividade, produção e a produtividade. Produtividade em quilogramas por hectare. E ele dá uma tabelinha pra gente, ó, 30, 40, 50. Errei. 30, 40, 50, 60 e 80. Enquanto que a produtividade quilograma por hectare era 1.500, 2.500, 2.500, 2.500 e 4.000. O gráfico que melhor representa a área plantada no período considerado, tu vê, ele não quer o gráfico da produção, senão seria um gráfico que cresce, e depois cresce um pouco mais, se fosse o gráfico da produção, cresce, depois de 2009 para 2010 cresce ainda mais. Concorda comigo? Foi crescendo de 10 em 10, né? E
e depois cresceu 20, aí deu uma inclinaçãozinha maior. Ele não quer o gráfico da produtividade. Se fosse o gráfico da produtividade, seria 1.500, aí dá uma crescidinha para 2.500, se mantém em 2.500 durante um tempo e depois dá mais uma crescidinha. Mas ele não quer. Ele quer o gráfico da área plantada com o passar do tempo. Os anos eu sei ali, né, que é 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010. Só que como é que eu vou fazer com esses dados da tabela para calcular a área plantada em cada ano? Divide o que pelo quê? 1.500 pelo... Isso, eu poderia dividir as toneladas por quantos quilos por hectare. Assim eu ia acabar descobrindo quantos hectares foram plantados. Ô, professor. Ah, tá ali, eu não tinha visto. Para ficar bonito, o legal é a gente lembrar, né, que já que são 1.000 toneladas, 30.000 toneladas são 30 milhões de quilos. Produção de 30 milhões de quilos, sendo que estava sendo obtido 1.500 quilos, tudo bem, querido? Por hectare. A gente vai fazer essa divisão. Fazendo essa divisão, ó, quanto é que é 3.000 dividido para 1.500? Quanto é que é 3.000 dividido para 1.500? 2, parabéns, 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Corta quilograma com quilograma, inverte da hectare. Da hectare, 20.000 hectares. Bom, galerinha, não é obrigado essa aula, tá, gente? Por que vocês não vão estudar em outro lugar? A gente tava discutindo, só que eu tinha esquecido de botar o 1.000 e tal, a gente tava discutindo isso. Ah, beleza. Mas podem discutir lá fora também se quiser, até se quiser perguntar para mim, fica à vontade. É que é tão desagradável, professor, quando vocês amadurecerem, vocês vão entender. 20.000 hectares. Muito simples, né? Então eu vou fazer isso em todas elas, porque o cara queria a área plantada. Então na primeira situação deu 20.000 hectares. E eu vou fazer os cálculos em todas as outras. Eu vou pegar os 40.000 toneladas, uma tonelada tem 1.000 quilos, e vou dividir por 2.500. 2.500 é 10.000 dividido para 4. Então eu posso dividir por 10.000, que é tirar 4 zeros, e multiplicar por 4. 4 vezes 4, 16. Vai dar 16.000 hectares. Então 20.000 hectares em 2006 foi plantado. Em 2007, 16.000 hectares foram plantados. Que conta que eu faço agora então? 50.000 toneladas são 50 milhões de quilos. Dividido por 2.500. Pega os 5.000, ó, que dividido por 2.500 dá 2. E depois bota os zeros atrás. 20.000. 20.000 hectares plantados. Depois, é só botar 6 aqui no lugar, concorda comigo? 2.500 é 10.000 dividido por 4. Eu vou dividir por 10.000, tirar 4 zeros e vou multiplicar por 4. 4 vezes 6, 24.000 hectares plantados. Finalmente, é 80 milhões de quilos dividido para 4.000. 8.000 dividido para 4.000 dá 2. 1, 2, 3, 4. Voltou a 20.000 hectares plantados. Então eu vou fazer o gráfico disso. Era 20.000 no começo, em 2006. Depois, em 2007, baixou para 16.000. Depois voltou a 20.000. Depois subiu para 24.000. E depois caiu para 20.000 de novo. Então ficou assim o gráfico, ó. O que é que nós temos de aproximadamente igual aquilo ali? A alternativa A caiu, subiu e depois voltou a cair. Cara, que questão bonita essa. Tu pode ter certeza que a grande, imensa maioria dos alunos, sem uma instrução de como raciocinar, não mata essa questão. Eu, pelo menos, na sala não vi ninguém que tinha acertado sem ou comentar com algum colega ou me chamar para ver qual era a charadinha. A maioria tentava fazer o gráfico da parte de cima ou da parte de baixo, não era nenhum dos dois. Tinha que usar a tabela para criar novos dados e aí sim fazer o gráfico. Oh, que bonita essa questão, cara. Melhorzinha de todas até agora que a gente brincou foi
As outras questões que nós fizemos em sala era brincadeira de criança pequena perto disso aí. Essa aí era bonita. Muito bem. Questão 3, não vou parar não. Uma bela tarde para aprender matemática. Considere a relação F de M em N representada no diagrama. Oh, o que é isso aqui? Que loucura! Conjunto M, e olha só que loucura. X, Y, Z, W e K. Para serem relacionados com T, P, Q, R e S. Tem uma setinha do X que vai do X até o T. E ele chamou essa setinha de 1. Nada demais. Depois tem uma setinha 2 aqui. Nada demais. Setinha 3. Tranquila também. Setinha 4. Opa! Opa, essa setinha 4 aqui tá esquisita, essa seta 4. Seta 5. Tranquilo. Claro que não é uma função. Isso aí não é uma função. Porque todo elemento do domínio tem que ter um único respondente no contradomínio. E olha o K ali sem amiguinho no contradomínio. E não pode um elemento do domínio ter dois correspondentes. Então as violações aqui na ideia de função é essa seta 4 que está em excesso e a falta de uma seta ligando o K a algum elemento do conjunto, do contradomínio N. Então vamos lá. Para que f seja uma função de m em n, letra A, apagar a seta 1 e retirar o elemento S. Apagar a seta 1 razoável, agora retirar o elemento do contradomínio não faz sentido. Apagar as setas 1 e 4 e retirar o elemento K. Se eu apago a 1 e a 4, X fica sem seta. Retirar os elementos K e S. K e S ainda continua o absurdo de um elemento do domínio dar duas respostas no contradomínio. Apagar a seta 4 e retirar o elemento K. É verdade. Se eu tiro o elemento K e apago a seta 4, aí não passa mais a ter violações do conceito de função. A letra D está correta. Por humildade, vamos na letra E. Apagar a seta 2 e retirar o elemento K. Apagar a seta 2 vai ficar faltando Y. Um absurdo. E ainda sobra a seta 4. Né? E ainda sobra a seta 4. Questão 4. Não vamos parar não. Mas aí pode o S pode ficar. Pode, né? E pode ter elementos sobrando no contradomínio. Isso pode, isso não há problema nenhum. Como é que é o nome? Ah, valeu garota. Muito bom, hein? As funções elas podem ser classificadas em simples, injetora, bijetora e sobrejetora. Função injetora é aquela que cada elemento do domínio tem um elemento exclusivo para ele no contradomínio. Então nenhum outro vai ter a seta vindo para aquele elemento também. Como o x e o y vão para o mesmo elemento, já não seria injetora. Função sobrejetora é aquela que não sobra elementos no domínio. Está sobrando, tá vendo? Não podia ter sobrado para ser sobrejetora. Quer dizer que essa função, como ela não é injetora nem sobrejetora, ela é chamada de simples. Se eu apagasse isso aqui, ela seria sobrejetora, porque aí não sobra. Não, aí eu teria que apagar isso aqui, um desses aqui também, eu teria que apagar. Aí ela é injetora, porque cada elemento tem um elemento exclusivo no contradomínio, e ainda não sobra. Ela é injetora, porque cada elemento tem o seu exclusivo no contradomínio, e ela é sobrejetora porque não sobra. Aí ela vira bijetora. Quando é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Lembrando que até agora eu só falei isso como introdução. Nós não tivemos a aula da classificação de função ainda. Nós teremos. Professor, Uma outra coisinha? só uma dúvida. Se ela é sobrejetora, então quer dizer que não sobrou nenhum, né? Isso. Então é como se ela fosse a imagem? Não. É como isso. Sobrejetora é quando o contradomínio é a própria imagem. Perfeito, garoto. Futuramente ainda nós veremos, é a primeira vez que eu faço esse comentário, que a função para ser inversível, como assim, professor, inverter uma função? Tronar o domínio contra domínio e o contradomínio domínio, inverter a equação e trocar o x pelo y, digamos assim. Só a função sobrejetora é inversível, justamente por isso que tu falou. Não porque, simples é quando não é nenhuma delas. Injetora é uma das classificações, sobrejetora é a outra. E bijetora é quando é injetora e sobrejetora. Simples é quando não é nada delas. Por isso que só dá de ser duas ao mesmo tempo que ela vira bijetora.
Certo? Boa pergunta. Vamos à questão 4. Estou começando a aquecer aqui, essa bela tarde. Cesgran Rio do Rio de Janeiro. Em um sistema cartesiano ortogonal, os pontos A, B e CD são simétricos. Ó, o ponto A é formado pelas coordenadas A e B. O ponto B é formado pelas coordenadas C e D. E está dizendo que eles são simétricos em relação ao eixo das ordenadas. Que história é essa de ser simétrico em relação ao eixo das ordenadas? Deixa eu pensar comigo. Eixo das abscissas, eixo das ordenadas. Simetria, meus amigos, é até a mesma distância em relação ao eixo Y. Então imaginem só, esse ponto aqui, ó, que é o ponto 2, 3, e esse outro ponto aqui, ó, que é o ponto menos 2, 3, eles são simétricos, esses pontos, em relação ao eixo Y, porque eles estão à mesma distância do eixo das ordenadas. Observem as coordenadas dele. Um é 2, 3, o outro é menos 2, 3. Observem que quando os pontos são simétricos em relação a eixos das ordenadas, a coordenada x tem sinais opostos, a coordenada y é idêntica. Para que isso esteja ocorrendo com esses pontos hipotéticos, eu sei que o B e o D vão ter que ser iguais, concorda comigo? E que o A vai ter que ter um sinal trocado em relação ao C. Por isso que nós temos que procurar a alternativa que diz que B tem que ser igual a D e que A tem que ser igual a menos C ou C igual a menos A, né? Tanto faz. Que alternativa fala isso? AB, A igual a menos C e B igual a D. Pois não. Justamente por isso, porque se não fosse igual, não teria a mesma distância. Simetria é isso. Se esse cara fosse o menos 3, 3, a distância do ponto seria 3 até o eixo Y por aqui e 2 até o eixo Y por aqui. E simetria é isso, né? Até a mesma distância. O rosto humano ele é aproximadamente simétrico, né? Se tu traçar uma linha aqui pela parte média do rosto, vai ver que essas distâncias aqui são praticamente iguais a essas. E vocês sabiam que isso é um critério de beleza? Como assim, professor? Em que cultura? Não, em todas. As pessoas que são consideradas bonitas são pessoas que têm o rosto simétrico. Que loucura, né, cara? Por que será, cara, que instintivamente eu acho mais bonitas as pessoas que têm simetria no rosto? Claro, claro, não, tô falando no dia a dia. Olhou a pessoa, porra, que cara bonito, porra, que menina bonita. Aí tu vai fazer o estudo, tu vai ver que as pessoas que são consideradas bonitas são pessoas que têm o rosto mais simétrico que as pessoas que não são consideradas bonitas. Por que nós internamente temos a tendência de achar as pessoas bonitas, as pessoas com o rosto simétrico? Tem uma resposta biológica muito clara. Porque se a pessoa tem o rosto simétrico, é um indicativo de que os genes delas são bons. Se a pessoa é toda torta, é indicativo de que os genes delas não estão bons para procriar. E aí a gente seleciona instintivamente a pessoa que tem os melhores genes. Que loucura, né, cara? Olha só que loucura. A ciência provou da onde vem a ideia de beleza. A ideia de beleza vem da simetria do rosto da pessoa. Que viagem, cara. Claro que existem pessoas que são consideradas muito belas e o rosto delas não é tão simétrico. Existem poucas exceções para isso. Mas os cientistas mapearam até isso, o fato de a gente achar as pessoas belas. Eu faço um comentário para vocês. Eu conheço poucas pessoas bonitas, humildes e gente finas. Que loucura, né, cara? O senhor está querendo me dizer que a beleza da pessoa interfere na como ela reage ao mundo? Aham. Raramente tu vê uma pessoa feia que é mal educada, que se acha, que é snob. E pessoa bonita é muito comum, né? Raro é tu achar uma pessoa que é realmente bonita, acima da média, todo mundo acha a pessoa bonita. E ela é humilde, é uma pessoa bacana, uma pessoa acessível. Geralmente a beleza faz a pessoa ser recebida de uma forma diferente e permite que ela, às vezes, se torne uma pessoa pior. Olha que tristeza, cara. A não ser que a pessoa tenha baixa autoestima. Ela é bonita, mas ela não se acha bonita, né? Aí ela acaba ficando humilde porque ela não se acha bonita. O que também é ruim, né? Tu vê que loucura, né, cara? Que estranha essa vida, meu querido. Eu me magoava com isso na tua idade, né? Eu era bastante filósofo.
E eu pensava, pô, como é que eu desejo a menina bonita, que é uma chata, que é uma snob, que é uma babaca, e não consigo desejar a menina que é feia, que é tão querida, que é minha melhor amiga. Eu ficava magoado comigo mesmo, sabe? Porra, cara, eu devia gostar da menina que é feia, que é gente boa, que é querida, que me trata bem, e não gostar da menina que é bonitinha. Mas isso é anti-instintivo, né, cara? O cara fica afim da pessoa que ele acha bonita. Tu vê como a gente é idiota, a gente olha pra casca das pessoas, a gente não olha pra parte interna das pessoas. Isso é muito triste. E uma coisa que eu nunca consegui resolver na minha mente. Eu nunca consegui abandonar o efeito estético que as pessoas causam em mim. Olha como eu sou ruim, como eu me importo, às vezes com a casca. Isso é muito triste. Eu não consegui resolver essa coisa internamente em mim. Que absurdo, cara. Questão 5. Enem, vamos, meu querido. Muitas vezes o objetivo de um remédio é aumentar a quantidade de uma ou mais substâncias já existentes no corpo do indivíduo para melhorar as defesas do organismo. Porra. Depois de alcançar o objetivo, esta quantidade deve voltar ao normal. Faz sentido? Em uma determinada pessoa, se uma determinada pessoa ingere um medicamento para aumentar a concentração de substâncias A no seu organismo, a quantidade dessa substância no organismo da pessoa, em relação ao tempo, deve ser melhor representada pelo gráfico. O gráfico A ele é assim, gente, ó. Ele começa numa certa quantidade, cresce, depois diminui e fica numa quantidade maior. Faz sentido com o que o enunciado falou? Não, porque deveria ter voltado ao mesmo patamar anterior, beleza. Tem uma outra que é assim, ó. Sobe e fica alto. Não, não parou de tomar o remédio esse cara, não é possível. Uma outra é assim, ó. Tava zero a quantidade do remédio, de repente subiu e depois voltou a zero, a quantidade da substância. Porque ele falou que já tinha substância no organismo anteriormente, então essa não faz sentido. A letra D é parecida com essa, só que tinha um certo patamar, deu uma aumentada, voltou para o patamar. Faz sentido com o enunciado, né? Aparentemente é a letra D. Vamos só analisar a letra E. Não, a letra E só se tomasse o remédio para reduzir alguma coisa no organismo, não para aumentar. Certo? Então a letra D. Tu vê, era muito mais interpretação de texto, né, cara, do que matemática essa questão. Mas achei bonitinha a questão. Só para não ficar o take infinito, a galera continua mantendo interesse na página 37. Vamos continuar? Pode ser? Alguém quer fazer alguma pergunta para não ficar na mesmice aí? Se alguém quiser fazer uma pergunta fora dessas questões, eu mato a resposta e